Muito bem. O si maduro psicologicamente e a gratidão. Assim nos diz Joana. À medida que os sentimentos superiores da alegria e da gratidão apossam-se do indivíduo, curam-se os males que o afligem no longo percurso da imaturidade psicológica, libertando-o dos conflitos que deterioram o comportamento, facultando-lhe aprofundamento da perspicácia, da sabedoria, da compreensão da vida e da sua finalidade. Tudo quanto antes se lhe afigurava desafiador, ora se transformou em continente conquistado, logo se ampliando na direção do infinito por descobrir e incorporar ao patrimônio íntimo. Os pruridos de melindres e as manifestações infantis maltratada encontram-se superados e tomam-lhes os lugares, a confiança em si e o respeito pelos outros. Vencendo as anteriores síndromes de desconforto íntimo que agora facultam a espontânea alegria de viver e de lutar. A calma substitui a ansiedade que antes era razão de desequilíbrio emocional. A bondade expressa-se de maneira natural, à semelhança de uma luz que se irradia sem alarde, e o indivíduo torna-se centro de convergência de interesses das demais pessoas. O ser imaturo psicologicamente não venceu a infância, que foi transferida para a idade adulta, com toda a carga de conflitos não resolvidos que se manifestam no relacionamento, sempre escondendo a personalidade insegura e doentia. Infelizmente, não conseguiu vencer os estágios do primarismo. Ambivalência do comportamento, desejar e não fazer, pensar e desistir, é o efeito imediato dessa imaturidade, expressando o não saber agir corretamente, mesmo na área da afetividade. Deverei dizer que amo? E se for incompreendido, constitui um dos pensamentos de conduta ambivalente no ser imaturo, sempre postergando as atitudes psicológicas saudáveis pelo modo da opinião alheia. Nada obstante, durante uma crise emocional, não tem pejo nem declarar: eu detesto o mundo e não quero ver ninguém na minha frente. Isso é muito comum. O cara imaturo tem essas reações porque não conseguiu entender a necessidade da sublimação. O processo de amadurecimento psicológico avança com a facilidade de expressar gratidão por tudo quanto sucedeu e tudo aquilo que venha a suceder em relação ao ser humano. Ele agradece a tudo e a todos, sabendo que a necessidade é importante o amadurecimento. Posso, nesse momento, deixa eu ver uma aqui, parar oportunamente. Duas crianças, respectivamente, de 7 e 8 anos, caminhavam na direção da escola fundamental, sem enunciarem uma palavra.
cada qual no seu próprio mundo infantil. A mais velha, a de 8 anos, estava em conflito muito grande porque não conseguia comunicação eficaz com os demais colegas, sendo discriminada pela sua origem humilde, pela cor de pele. Infelizmente, pararam antes de atravessarem a rua, porque o semáforo estava com o sinal vermelho. Ao mudar para verde, ambos avançaram, mas a sacola abarrotada de livros e de cadernos do mais velho abriu-se e alguns deles caíram, obrigando-o a abaixar-se raivoso e buscar reuni-los outra vez. Nesse momento, o menorzinho, vendo-o em apuros, aproximou-se, abaixou-se também e perguntou enquanto agia: "Posso ajudá-lo? Eu gosto muito de você." Os dois sorriram e foram conversando na direção da escola. Passado um quarto de século, quando um cidadão afrodescendente atingiu o topo administrativo de uma grande empresa, sendo elogiado, afirmou no discurso de agradecimento: "Eu devo minha vida a um garotinho de 7 anos que um dia me ajudou a guardar livros e cadernos que me haviam caído da sacola ao atravessar uma rua e disse que me queria bem. Naquele dia, eu havia resolvido suicidar-me, mas o seu gesto inocente e jovial modificou totalmente minha vida. A ele, pois, eu sempre agradeci haver sobrevivido e agora agradeço novamente por haver chegado ao posto em que me encontro e por antecipação por tudo mais de bom que me venha ou não acontecer." Veja bem, a criança foi libertada de um ato tenebroso que ia cometer por uma postura de atenção humilde de um amiguinho que estava caminhando junto com ele na ida para a escola. O rapazotinho mais velho estava tão desalentado que estava pensando em eliminar a sua própria vida. Mas aquela atitude afetuosa, aquela atitude atenciosa do irmãozinho, do coleguinha que estava junto, tirou aquela nuvem escura da sua cabeça, afastando assim a ação do mecanismo trevoso que poderia eliminar a sua própria vida. Jesus, o homem-luz, o único ser que não tinha o lado sombra, maior exemplo de maturidade psicológica, fez da sua uma vida dedicada à gratidão pelo amor com que enriqueceu a terra. Desde então, vivendo exclusivamente para o amor e o perdão, a misericórdia e a compaixão. Jesus foi a encarnação de todos esses elementos. Recebeu antes, pelo contrário, por tudo o bem que fez, pelas fabulosas lições de sabedoria que legou à posteridade, a negação de um amigo, a traição do outro, que se arrependeram certamente, a perseguição gratuita dos narcisistas e imaturos, temerosos e egoístas, a infância, o abandono, a exposição à ralé arbitrária, as chibatadas, a crucificação. Mas retornou em triunfo de imortalidade, exaltando a vida e Deus em estado luminoso. Jesus foi e sempre será o elemento ímpar. Jesus, o homem-luz, maior exemplo de maturidade psicológica, fez da sua uma vida dedicada à gratidão, pelo amor com que enriqueceu a terra, desde então, vivendo exclusivamente para o amor e o perdão, a misericórdia e a compaixão. Caríssimos,
não temos nada a perder em sermos pessoas agradecidas a Deus, a tudo e a todos. Por quê? Porque verdadeiramente, somente através da gratidão, somente através dos valores reais da vida, a aceitação, a misericórdia, o perdão, o amor, nós iremos diminuir lentamente o peso do nosso fardo e consequentemente, acender a luz que vai iluminar o self na trajetória da nossa existência. Fiquemos em paz, desenvolvamos e criemos intimamente no nosso íntimo um elemento de paz, de vibração de amor, e tenhamos compaixão para com todos e para com tudo. Fiquem com Deus, hoje, agora e sempre. Muito obrigado.